Olá, estamos com mais uma edição do podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, invadindo as instalações do Museu Oscar Niemeyer com a casa da sétima arte durante esses dias aqui do festival. Eu sou o Heitor Humberto, estou aqui com a Lorraine, a nossa anfitriã do festival. Muito feliz de estar aqui, gente, para mais um episódio. Para mais um episódio. E quem está com a gente aqui agora é a Ana Catarina Lugarini, que é diretora, roteirista, fotógrafa, criadora de playlists. É verdade, isso é uma boa informação. E diretora do longa Tourniquet, representante paranaense da Mostra Competitiva Brasileira aqui do Olhar de Cinema. Bem-vinda ao nosso aquário, Ana. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui, conversando com vocês. Bora bater esse papo. Você como Maravilhosa. pisciana, Ixi. tá curtindo o nosso aquário, apesar das águas estarem lá fora? Tô curtindo, achei agradável, achei quente, acho que é um aquário de água aquecida. Eu sou uma pisciana, assim, eu gosto de conforto, então... Você gosta de Tô conforto? bem, sentadinha, então gostei, curti. Achei que vocês foram gratos com o cardume aí. E você tem uma relação com as águas, falando em cardume, falando em aquário e falando em peixes. Tem uma relação com as águas. Eu sou bem pisciana mesmo nesse sentido. Meu próximo longa se passa todo num aquário. Então, ó, informações aqui. Peraí, sério, né? De cara, assim, já temos... cedo, Ó o recorte aqui pro Instagram, vai. Vocês acharam que vocês iam me perguntar antes aqui, ó. Não. Estou entregando tudo. Isso é que é uma mulher foda, é produtora, diretora e já jogando marketing aqui pra Vou gente. fazer o pitch no dia 18 aqui no Messi. Isso aí. Sim, histórias de sereias, peixes, aquários. Então Muito é show. isso. Tem Legal. bastante relação com as águas. Já tive também uma série de fotografia que chamava Tenho Sonhado com as Águas, mas faz muito tempo que eu não trabalho, né, com foto. Mas sim, tem uma relação, enfim, bem pisciânica. E Com você tudo. falou de conforto, Ana. Como é que é estar num festival que você tem uma relação tão próxima e a gente com você, de carinho, de trabalho, de relação profissional, estreando o teu primeiro longa? Então fala um pouquinho pra gente. É muito doido. Posso dizer para vocês que é uma experiência, assim, é muito bonito, porque eu acompanhei o crescimento do festival, né? Então, tá aqui hoje, é isso, à medida que eu cresci como profissional, eu acompanhei o festival crescendo também, né? Então, é muito emocionante estrear em casa, poder, estar do lado da sua equipe. Ontem a sessão foi muito linda, então eu tô muito honrada, assim, acho que é uma programação também muito incrível, acho que a curadoria faz um trabalho impecável, e aí quando você tá do lado de bons filmes em casa, com toda a sua equipe, eu tô bem realizada já. Incrível. Uhum. Legal. E falando em conforto, como é que tava a tua zona de conforto até dar o play no... Olha, eu tava bem nervosa, até eu conseguir curtir o filme, porque, enfim, né, já assisti muitas vezes, gente, como vocês podem imaginar, acompanhei muitos cortes, muitas montagens, e aí tem sempre esse tempo de decantar, né, o filme internamente, assim, como realizadora, a gente se sente muito exposto também, né, foi uma coisa que eu até conversei com a Alice, é uma exposição ali do teu universo, da tua história, da tua criação, então, querendo ou não, isso dá muita ansiedade, eu passei a sessão inteira segurando a mão da Rai, que é a produtora do filme, eu ficava apertando a mão dela, assim, mas depois eu consegui aproveitar. Então é isso, por fora bem tranquila, mas por dentro eu tava bem pilhada. Não vou mentir. Legal. E como é que se construiu essa tua jornada, né? Do curta para esse primeiro longa. Conta um pouquinho desse processo e como é que foi esse amadurecimento, né? Para você conseguir chegar nesse timing ideal, assim, para isso. Bom, eu comecei a trabalhar com cinema muito jovem, né, com 17 anos, então eu já tenho uma trajetória, eu acho que é isso, todo esse tempo de preparo, ele já vem acontecendo, né, mas é claro que quando você faz um primeiro longa, que você tem essa responsabilidade de ser a diretora e a roteirista, e o roteiro foi escrito ao lado da Alice Nami Bom Tempo, aqui, colocando também o nome dela, é sempre um processo, porque demora muito tempo, né, e a gente muda, então você começa, eu iniciei esse roteiro do Tourniquet em 2018, e desde então são 7 anos, né? Então é muita coisa que a gente muda, né? Você muda o que você quer contar, você ainda está amadurecendo na sua linguagem, na sua criação. Então eu acho que eu passei por muitas etapas. Então, desde isso, querer muito fazer, não querer, eu acho que isso faz muito parte do processo artístico. E eu gosto muito de quando a gente está aberto a esse erro, a essa imperfeição. Eu acho que isso traz também muita coisa boa para um filme. Então, é isso. Eu acho que ao longo, eu tenho me preparado desde que eu comecei lá com 17 anos. Então, para mim, é isso, concretizar esse filme hoje
é isso, eu acho que é um pouco aquela garota, assim, que começou a fazer cinema, fui, né, me formando roteirista, me formando diretora, para daí hoje, né, tá aqui, já trabalho com cinema há muito tempo, tô sempre em outras produções, em paralelo. Então, acho que é isso, acho que eu venho me preparando há bastante tempo e para isso, mas é sempre um mergulho em águas, assim, que a gente desconhece. Sim. Trazendo novamente as águas aí. Pois é, gente, eu tô temática, hein? Por causa do aquário de vocês, é por isso. Não, é só o marketing da Ana no próximo filme. Legal, cara. Vai ser Gente, quem entender, Vai ser um filme profundo? vai ser um filme profundo. É um filme profundo, chama Pélago. Então tem a ver com profundidade. Você acertou. Olha aí, olha aí. Sagaz. Inclusive, o lançamento teu aqui passou também, de certa forma, pelo Olhar do ano passado, né? Quando teve o Lab, No é Curitiba isso? Lab, aham. Como é que... Então, tipo, perpassa É. o olhar de cinema também todo esse tempo. Total, acho que foi a primeira vez o Curitiba Lab Pós, né, fazendo parte da programação aí de laboratórios. Acho que foi a primeira vez, né, que teve um laboratório de pós-produção, que é muito importante, porque você já está chegando numa etapa final e aí você sempre fica um pouco na dúvida do que fazer, se aqueles são os melhores caminhos. E aí a gente teve consultoria com o Valente, com a Egle Sepati, que é uma sales agent da França, e com a Joana Soleca, que é de marketing, trabalha na Polônia. Então foi legal assim entender como é que o filme também chegava para esses outros universos, assim, né? Porque até então é você, o montador, a sua equipe que já conhece a história, né? E isso faz muita diferença no processo para pessoas que não tinham esse conhecimento, essa atenção com o filme. Então a gente teve um momento ali só com eles para perceber essas primeiras interpretações e essa primeira recepção do filme. Então foi muito legal assim ter passado. A gente fez algumas mudanças depois que a gente passou pelo lab, mudanças pequenas, mas foi bom para isso, afirmar algumas coisas. Isso também em contraposição com outras. Então foi muito legal. Legal. Passar pelo lab, acho que foi bem importante. E aí é isso, é o resultado, né, desse trabalho também que está aqui hoje. Então, isso é muito massa. E Ana, você também é fotógrafa, né? E gosta muito desse olhar. Fotinhas. E eu queria saber como que isso moldou a tua escolha estética no filme, que pra mim a fotografia foi uma das coisas mais lindas, entre muitas, mas eu queria entender como foi esse processo e como que moldou as tuas escolhas. Bom, eu já fui muito mais ligada à fotografia, né? Hoje eu quase não me aventuro mais, porque é isso, né? Entre roteiros e direções, a gente acaba tendo que eu acho que separar um espaço na vida para cada coisa, assim. Mas eu, durante muito tempo, eu gostava de fotografar, tive uma série no Itaú Cultural, fiz várias coisas, assim, de fotografia, autorretrato, muito relacionado com coisas que eu gostava mesmo. Então, eu sempre fui muito ligada às visuais, né, de alguma maneira, enfim, gostava muito de pesquisar visuais, algumas imagens do torniquete, a escada vermelha, umas coisas assim, essa coisa do vermelho, da paleta, veio muito de algumas referências de instalação e de fotografia. Então, é isso, né? Quando você está na faísca ali das primeiras ideias, eu comecei a compor um pouco essa visualidade do filme. E aí, claro, né? Trabalho da Helen Braga, que é fotógrafa, que veio depois coletivamente, com arte, com elenco, que é um trabalho muito coletivo, trouxe também a sua vontade, esse desejo muito, muito forte de fazer o filme, e também deixei ela muito à vontade para construir a linguagem que ela gostaria também dentro da fotografia. Eu trabalho muito colaborativamente, eu acho que todo mundo tem que tá querendo muito fazer o filme, tá querendo estar dentro, e eu acho que tanto ela quanto o Ed e Laís, que são da direção de arte, acho que isso foi uma composição ali que daí tornou o torniquete com todas essas imagens, todos esses vermelhos aí. Que lindo, legal. E, inclusive, o Luiz Gustavo, da Paraná Film Commission, estava comentando falando em imagens e fotografia, sobre se ver representado na tela, de reconhecer algumas paisagens, o quanto isso também é importante para criação da nossa identidade, para criação, não sei se para criação, mas de divulgação e uma apropriação, talvez, da nossa paisagem. Bom, estou gostando de saber as fofocas pós-filme. Vocês podem me contar tudo, quem gostou, quem não gostou. Mas, não, eu acho que isso é muito legal, assim. Eu me preocupei muito eu não queria marcar a paisagem, né? Eu acho que ele tem uma característica bem atemporal, o Torniquete. Ele não é um filme que... ele pode ser retratado em muitos Brasis, mas era muito fundamental a
gente mostrar o Bom Retiro. Não que eu seja de lá, gente, mas assim, é isso. Eu acho que as ruas, né, a gente identificou ali. Então, isso é muito legal, porque eu acho que quando a gente fala de cinema, televisão, a gente está falando de identidade, né, de alguma maneira. E isso é muito legal, né, se ver na tela, se identificar. Então, quem já morou em bairros aqui vai perceber essas associações, assim, que o filme faz. E é isso, eu acho que é muito legal poder estar aqui. E é isso, toda a equipe. A gente tem uma equipe, muita gente daqui de Curitiba, do estado, fora também. E eu acho que essas muitas pessoas, muitas vivências, a gente acaba construindo esse nosso olhar. Então é isso, sim, a gente fez um filme que é muito fechado, né? A gente mostra pouco essas paisagens, mas eu fico feliz que as pessoas reconheceram as ruas, até porque deu trabalho para fechar aquelas ruas, né? Então, Ah, é? a produção teve trabalho, então Eu que bom. E você trabalhou com 3 gerações de mulheres nesse filme, né? E também, eu acho que estágios de maturidade de atrizes diferentes, né? Total. E eu queria entender como é que foi esse processo para você, porque no primeiro longa e também lidar com esses fatores, né? Onde você tem esse protagonismo feminino, então, e nessas diferentes camadas, como é que foi? Foi lindo, né? Porque eu acho que quando o elenco começa a dar vida e voz, né, aos personagens, é quando a gente começa de fato concretizar o filme, né? Então até então você tem um roteiro que você não sabe como ele vai ser. Isso é uma coisa que, por mais que a gente imagine, a gente visualize, a gente só sabe na concretude ali na feitura do set. Então, quando eu comecei a pensar nesse elenco, eu tinha uma preocupação muito grande de dar oportunidade para atrizes que tivessem começando, iniciando, porque também estou fazendo um primeiro longa, então me coloco nesse mesmo lugar e acho que é importante a divulgação desses trabalhos, né? Porque essas atrizes não têm, assim, muitas chances. Então, a Sally estava fazendo o filme, tinha feito o filme da Laís Mello, Nó. Então eu já sabia do trabalho dela, daí ela fez um teste, foi incrível, assim, eu falei, é ela já tinha muito da personagem, a Sally tá interpretando um pouco ela mesma. E aí a Renata veio através de um teste de São Paulo, uma atriz de teatro já há 26 anos, então foi também uma abertura. E a Marieta foi uma ideia da Joana Nin, que é produtora do filme, e eu falei, jamais, acho que a Marieta vai aceitar, imagina, né? Eu falei, Joana. E aí a gente mandou o roteiro, ela adorou, já pediu para conversar comigo no dia seguinte, e eu fiquei muito encantada, assim, né? Porque, claro que é isso, existe uma responsabilidade, né, de trabalhar com a Marieta Severo, para as atrizes também, mas eu acho que a própria Marieta é uma pessoa, enfim, muito experiente, né, gente? Então, eu acho que ela nunca se colocou nesse lugar, acho que ela não. Ela é muito pé no chão. E eu acho que a gente criou um clima dentro do set muito confortável para as atrizes, para que todas elas se sentissem muito à vontade. Eu acho que isso acaba refletindo na tela, assim. Acho que a gente acaba vendo o quanto elas estão em sintonia, à vontade, que isso era uma preocupação que eu tinha, assim. Eu acho que é isso. Não existe hierarquias, assim. É um filme das três mesmo. Eu ia até perguntar isso, como é que surgiu o contato com a Marieta? Então foi através dessa provocação. Foi através dessa provocação, e aí o Mário Canivelo, que é o agente da Marieta, ele é amigo de uma amiga produtora minha que fez essa ponte, aí a Rai, que fez a executiva também e produz o filme, entrou em contato com ele, aí entra todas essas negociações, né, que é isso, para uma atriz como a Marieta, ela tem que, de fato, ler esse roteiro e gostar, assim, né, eu acho que também essa já é a primeira recepção da atriz em relação a essa história, né? Então eu fui muito sincera, assim, falei, olha, eu quero que ela faça realmente porque ela quer, porque ela acha que isso vai contribuir, né, com a carreira artística dela. E ela foi muito aberta. A gente conversou muito sobre o roteiro, ela deu várias também ideias que a gente absorveu, eu e a Alice. Então, assim, foi incrível. Incrível mesmo. O que você acha que foi a parte mais desafiadora para você do processo, né? Olha, são muitos desafios. A gente, assim, tem momentos de glória, né? Aqui eu acho que é um momento que a gente celebra, todo mundo vê a gente, assim, super celebrando, mas eu acho que o maior desafio, para além do desafio prático, né, que é o orçamento, é um filme de orçamento baixo e que isso acaba refletindo em como você vai fazer, então você tem que fazer um filme que se adapte a isso, ou então é só sofrimento. Mas eu acho que o desafio foi realmente, acho que me colocar nesse lugar, né, enquanto diretor e roteirista, assim, porque eu já estou muito acostumada com set, com filmes, para mim
faz parte da minha vida, assim, né? Cada filme é uma aventura diferente, eu tô muito acostumada a essas aventuras. Então, eu sinto que o desafio foi realmente eu me colocar nesse lugar, ter a autoestima e a segurança necessária, mas também é isso, eu realmente fui muito acolhida pela equipe, é uma equipe maravilhosa, assim, perfeita. Então, eu acho que os desafios foram mais esses práticos mesmo, em relação ao orçamento, a como realizar esse filme da melhor maneira, para que a equipe também tenha um certo conforto, para que a gente não fique pirando, assim, sabe? Em coisas que não são necessárias. E também o tempo, né? Porque quando você. Imagina, 2018, isso faz 7 anos, assim, eu tinha 25. Então, você muda, né? E aí mudam as suas ideias, muda o seu repertório, muda sobre o que você quer falar. Então, eu acho que o desafio também foi me entender ao longo desse processo. E acho que quando a Alice veio para escrever o roteiro comigo, foi um frescor, assim, a possibilidade de alguém que estava de fora trazer essas referências novas, esse frescor. Então, eu acho que é isso. Acho que foi um desafio de crescimento, assim mesmo, sabe? De amadurecimento. Pois é, o Pedro Freire, que acabou de conversar com a gente, que também lançou o seu primeiro longa, falou que mudou tudo pra ele depois que depois de muitos trabalhos como assistente, com curtas, pra você agora com o seu primeiro longa tão fresquinho, você já sente alguma mudança ou você acha que você vai sentir no decorrer do... Eu acho que ainda vai ao decorrer, né? Acho que ainda tem muito a diluir, assim, né, dessa estreia. Não sei o quanto vai mudar, né? Porque eu também acho que eu sou muito pé no chão em relação ao trabalho. Assim, eu espero que mude no sentido de ter visibilidade, né? Que o filme faça a carreira dele aonde ele tiver que fazer. Então, quero que siga, isso, sendo... Para mim, o importante mesmo é o filme, assim, né? Qual que é a carreira que o filme vai ter. Que legal. E a visibilidade que ele vai ter e né, eu acho que o quanto ele vai ser valorizado e que essa obra tá lá, existe e eu sou parte, né, disso. Assim, apesar de ser diretora e roteirista, a obra tá lá e ela também fala por ela mesma. Então é isso, eu quero que essa obra chegue minha preocupação é que ela chegue nas pessoas, que emocione as pessoas, que as pessoas se identifiquem, que as pessoas sintam, né, todas as coisas que eu senti nesse processo. E espero que é isso, né, que venham aí mais trabalhos, que eu possa também ter, eu acho que é isso, o tempo necessário para trabalhar nos meus projetos e, enfim, continuar contribuindo com o cinema, trabalhando com a galera. Então, eu acho que vou esperar para ver o que vai acontecer depois dessa estreia, mas é isso. Acho que as minhas expectativas são bem realistas. E é isso, que o filme... Me preocupo muito com isso, que o filme faça a carreira mais bonita possível e dentro do que for possível também. Legal. Eu lembro que quando eu fiz uma oficina de direção com você, Verdade. e você falou muito sobre as histórias que a gente quer colocar no mundo, né? Quando você pensou no Torne, o que era essa história que você queria colocar no mundo e o que você queria que as pessoas sentissem ou quer que as pessoas vão ao cinema sentir com ele? Olha, ele é um filme. Quando eu comecei a escrever o Tony, eu queria muito falar sobre o que é essa comunicação que a gente tem em família, né? Para mim, ele é um filme sobre a falta da comunicação, né? Sobre os nossos traumas, as nossas dores, um pouco dessas marcas visíveis e invisíveis que a gente vai carregando na vida. Então, na verdade, quando eu comecei o projeto, eu tinha muitas ideias que estavam até no campo da filosofia, assim, né? Eu ficava me questionando sobre o que é essa comunicação familiar. Eu vivi numa família só de mulheres, então eu acompanhei isso a minha vida inteira, né? Então, eu tinha esse desejo de colocar isso para fora, de que o filme tivesse essa possibilidade de falar sobre a não comunicação, sobre o silêncio, principalmente, o que é bem desafiador, assim. Então, essa era a minha vontade, assim. Eu acho que o que eu quero causar com o filme é um pouco essa reflexão, né, que as pessoas façam, assim, sobre como que é essa nossa comunicação interna, das nossas dores, das nossas feridas, dos torniquetes que a gente vai colocando aí ao longo da vida. Então, é isso, assim. Eu espero que seja uma experiência, antes de tudo, muito sensorial, assim. Eu acho que ele tem essa característica de ser um filme bem sensorial, ele é um filme com pouquíssimo verbo, então é isso, eu quero que as pessoas reflitam sobre essas nossas feridas aí internas. Legal. E como é que é dirigir com tantos silêncios assim? Olha, é bom. É bom? É bom porque eu acho que quando a gente está num set assim, a gente tem um set muito concentrado, né? Eu acho que é um set que todo mundo tem que estar muito em silêncio para ele funcionar.
enfim, já acompanhei sets muito barulhentos, muito silenciosos, e eu acho que a concentração ali de toda a equipe estava muito legal, porque é isso, todo mundo já sabia que a gente tinha que chegar a cada dia que a gente ia filmar com essa calmaria, com esse silêncio, para que a gente criasse essas atmosferas e climas que o filme precisa, assim. Então foi muito bom, na verdade. Assim, eu acho que sets silenciosos são muito bons. Então, cria um pouco essa concentração da equipe, do elenco, isso ajuda muito, assim. Uau. E falando de cinema feminino, cinema de mulheres, né? Porque, poxa, você é uma mulher realizadora, tirando seu primeiro longa do papel, com um filme sobre mulheres. Eu queria um pouco da tua visão, assim, do momento de Brasil que a gente vive para esse espaço da mulher no cinema. Eu acho que é um momento muito histórico, né? A gente tem, acho que em competição, 5 longas, né? Dirigidos por mulheres. Então, isso já representa, né? Porque eu acho que é toda uma cadeia, né? A gente não tem só, não são só as mulheres realizadoras fazendo seus filmes, mas é toda uma cadeia de programação, de festival, que desde a elaboração de um projeto, da aprovação daquele projeto. Então, eu acho que a gente chegar numa programação assim representa bastante, né? É claro que é isso. Né, claro que a história do Tony Kate é uma história sobre aquelas mulheres. Acho que acharia até equivocado que eu contasse a história de todas as mulheres do Brasil. Não tenho essa capacidade. Então é isso. É uma história ali, um recorte. Mas eu acho que é muito importante. Assim, eu acho que a gente vem avançando. Acho que outras diretoras e realizadoras aí que começaram seus curtas em 2010, até um pouco antes, abriram esse caminho também, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que é todo um ecossistema que precisa acolher as mulheres, né? Então, desde a aprovação do projeto até uma curadoria, um festival que abre essa porta, que avalia com carinho, com cuidado, porque é claro que é um filme que eu já sabia que quando eu tinha feito esse filme, eu sabia que ele atingiria muito mais mulheres, assim, né? Então, eu já senti isso nessa primeira recepção, e entendi que isso para mim é muito massa, assim, você saber que você está tocando ali o coração de muitas pessoas e muitas mulheres. E você também integrou a curadoria do Friaca Lab. Sim. Você avaliou inúmeros Tem projetos. muitos roteiros. Muitos roteiros. E aí, como é que é estar do outro lado, avaliando e recebendo? O quanto isso ajuda a te formar também? É incrível, né? Eu acho que a leitura de roteiro é isso, ela é uma formação, né? Porque eu sou muito apaixonada pelo processo de desenvolvimento de roteiro. Sou muito fã de roteiro, tanto é que a Alice está aqui comigo. Ela, enquanto roteirista, ela está se sentindo muito bem, assim, muito valorizada, porque o roteirista sempre é esquecido, né? E imagina, assim, ela escreveu essa história comigo, então eu acho muito importante a valorização do roteiro. E quando eu fui chamada pelo Calegari para fazer a curadoria do FRIAC, eu fiquei muito feliz de entender também o que os novos realizadores, sobre o que eles estão falando, né? Legal. Quais são os interesses, o que tá. E aí acontece uma coisa muito doida em qualquer curadoria de qualquer coisa, que rola sempre uma sintonia dos projetos, sabe? Temáticas, eu não sei o que acontece, gente, é uma coisa que a gente não O inconsciente coletivo o ali. coletivo, o que daí zeitgeist. e a gente tinha muitos projetos ano passado que falavam sobre tecnologias, né? Inteligência artificial, muitos. Então, questionando, né, a tecnologia. Então, foi muito legal ler, assim. Eu acho que qualquer roteirista que queira escrever bem, além do processo de escrita, né, que é diário, tem que ler roteiros, assim, né, pra gente entender o que o pessoal tá querendo contar, Legal. né. E eu acho que é muito legal porque abre-se um espaço também para pessoas que estão começando, né, porque o roteiro é uma coisa bem difícil. Então, eu acho que é legal a gente abrir tanto os concursos e também os labs, né, pra gente formar roteirista, que eu ainda sinto que é um lugar que a gente ainda falha um pouco, sabe? Eu acho que tanto no Brasil, com poucos editais de desenvolvimento, quanto em formação mesmo. Então, foi muito massa. Legal. E qual foi a maior frustração que você teve? Porque eu acho que é quase impossível passar por um processo desse sem se frustrar, né? Então, o que não aconteceu ou que frustrou e que vira um aprendizado para o teu próximo trabalho? Olha, eu acho que vou retomando a gente estava falando de roteiro, né? Eu acho que, não sei se frustração, mas eu acho que um sentimento de, puxa, eu poderia ter desenvolvido por mais tempo, sabe? Poderia ter. Porque eu e a Alice, quando a Alice chegou, e aí também tem a questão da grana, eu também acho que
enfim, já curei aí essa ferida. Porque eu acho que tem uma coisa de você entender também que cada projeto é né? Cada projeto vai acontecer num tempo, com uma necessidade. É isso. Tem projetos que você vai ter tempo para escrever e desenvolver. E tem outros que não. Então, também isso foi uma coisa que eu aceitei. Mas é isso, a gente teve pouco tempo para trabalhar nas últimas versões do roteiro. Então, eu e a Alice, a gente trabalhou, assim, incansavelmente durante 6 meses, todos os dias, muitas horas. Eu tava no set do filme do Ali, então eu trabalhava 12, chegava em casa, batia 20, 22 horas trabalhando. Então, foi muito exaustivo. E aí, eu acho que, assim, se a gente tivesse tido um tempo mais alongado, eu acho que isso teria ter sido mais um pouco confortável para mim e para Alice, mas é isso. Depois eu entendi também que as coisas elas são como são, né? Isso é a vida E real. é isso, é a vida. Então eu acho também que aceitei e falei não, esse filme foi assim, né? E a gente teve que fazer muitas coisas em 6 meses e acho que a gente teve um resultado muito legal. E que no Pélago eu já mudei tudo, assim. Então eu comecei a desenvolver esse projeto, que já passou por alguns laboratórios. Em 2020, no final de 2023, em dezembro, eu falei, eu vou ficar 3 anos desenvolvendo esse projeto. Então é isso, entre sinopse curta, argumento, é isso. Eu ainda tô lá escrevendo argumento, ainda tô no primeiro tratamento e fico porque eu acho que tem sido muito importante entender que essa etapa, num filme que é bem diferente do Tourniquet, é um filme muito mais de verbo, inclusive. É um filme muito mais. Ele tem um ritmo, um esqueleto muito mais clássico que o Tourniquet. Ele não é tão. Ele é zero lacunar, assim. Então eu acho que foi isso, assim. Eu acho que esse aprendizado eu tô levando para esse outro roteiro como método mesmo, sabe? De ter tempo, de não me obrigar a produzi-lo, porque eu sei que vai demorar. Então é isso. Eu acho que a cada ano que eu tenho passado com esse projeto, o projeto tem enriquecido, tem ficado cada vez mais legal. Ah, mas já é o primeiro alguns aprendizados já com o primeiro longa, que você já, tipo, exige esse tempo, Exige. eu vou deixar ele amadurecer. Agora, não, é bem importante, assim, porque a gente realmente... É porque é isso, né? Você faz um investimento no projeto, né? Você não está recebendo nada, você está trabalhando no projeto e você tem essa ideia que você acha legal. E é isso. Tá torcendo que as outras pessoas achem legal. É isso que você tem. Então, é muito trabalho. Usei muitas coisas que eu aprendi no Tony, porque a Alice tinha acabado de estudar na EIC TV, né, de Cuba, roteiro. Então, ela também me trouxe muita coisa, assim, muita coisa legal que ela aprendeu lá. Então, eu absorvi tudo. E é isso, acho que me tornei uma melhor roteirista por causa dela também, sabe? Então, peguei tudo, absorvi tudo, aproveitei e falei, bom, no próximo, vamos fazer com o tempo. Legal. E assim, eu não sei, eu percebo que você tem um tom quase que poético, assim, nos teus filmes, né? Que é algo que você gosta de imprimir muito nos teus projetos, né? Do pitch, que eu já tô por dentro, já tem spoilers. Você já ouviu. Mas eu esqueci uma parte, então vai ser mais legal. Ai, tá? meu Deus. E eu queria Eu vou lembrar. Como que você equilibra isso, Ana, na hora de pensar mercadologicamente o teu projeto? Porque às vezes é um dilema, né? Tem que equilibrar essas duas coisas. E como que você tenta fazer isso? Eu não sei se eu equilibro. Pra ser bem sincero. Falho miseravelmente. Eu acho que eu falho miseravelmente nessa parte mercadológica. É isso, gente. Eu fico pensando... É isso, desculpa. Mas assim, Tudo bem. é bom. Apostem na poesia. É isso, por isso que você tem produtores. Não é que eu falo, é que eu sempre parto... Eu sou muito... É isso, eu tenho muita paixão, assim, por esses processos. E aí, quando você é apaixonado, você se cega pra essa outra parte, né? Então, eu sou pisciana, gente, então... Tá? Mas então, assim... Então, eu acho que eu tento levar essa poesia porque eu acho que isso é o que, na verdade, fica, sabe? Eu tenho pra mim que eu acho que é isso que fica de uma obra, assim, de uma realização. Apesar de ter que ter essa parte mercadológica, que você tem que ter os contatos, você tem que ter uma produtora, e aí é isso. Aí eu deixo esse papel para as produtoras, apesar de me envolver muito no processo, que eu me envolvo, sou eu que mando para laboratório, sou eu que faço essa frente, assim, né? Que às vezes é muito burocrática. Mas eu também acho que é isso,
cada filme tem um tempo, assim, sabe? Também para você entrar nessa parte, como a gente... E ter um pouco essa liberdade também, porque eu acho que a gente se cobra muito pela produção das coisas e a gente vai deixando um pouco essa poesia de lado. Eu acho que o meu exercício é o oposto, assim, é assim, vou me aproximando da poesia Depois a gente e depois a gente vê, né? Claro que eu quero muito que o filme seja realizado, mas eu quero que ele seja realizado. E aí também vem um outro lugar meu que é essa parte mercadológica tem que fazer sentido para as coisas que eu quero, que eu acredito, né? Eu acho que talvez eu seja um pouco idealista, mas enfim. Tem que fazer sentido. Para mim, não é só me associar a uma grande indústria e esquecer esse projeto, sabe? Então, esquecer os projetos ou as ideias que eu tenho. Então, é isso. Não equilibro. Essa é a resposta. Maravilhoso. Amei. Sinceridade temos aqui no Falem com podcast. Dessa parte, deixo com ela. E você chegou a falar do Ali Muritiba, você trabalhou bastante com ele também. Ao mesmo tempo que você também tem uma relação com o olhar que vai passando pela essa evolução, a história dele também, né? Porque ele Também. veio numa crescente nos últimos anos. O que você traz aí de bagagem dos trampos com ele que você Gente, eu acompanhou fiz tanto? todos os longas do Ali e estou fazendo o próximo. Olha aí, Nova isso Éden. estamos é- em pré. É isso, estamos em pré. Então, é sempre muito legal trabalhar com a Ali, assim, né? Eu fui muito acolhida nos projetos dele e eu acho que sempre tive um espaço, sempre me senti muito em casa, sabe? Claro, né? Sempre foram filmes muito diferentes, cada filme é uma aventura, é isso. Esse que a gente está fazendo agora é um filme de época, então primeira vez que eu vou me aventurar aí num filme que eu acho que vai ser muito legal para o aprendizado, mas eu acho que eu aprendo muito. Eu acho que é isso. Eu acho que o Ali hoje, enquanto diretor, né, já se tornou uma pessoa muito respeitada, com muitos trabalhos. E eu acho que a gente vai mirando um pouco esses lugares também, né? E para mim, tá em outro set de outras pessoas é a oportunidade de eu aprender também para os meus, né? Então eu enxergo muito assim. Eu tento absorver muito o que eu aprendo. Também com muita humildade, assim, né? Porque às vezes a pessoa fala, se tornou diretor e roteirista, não vai fazer mais, sei lá, assistência de direção. E pra mim não tem isso, não, assim. Eu acho que cada filme é isso. Eu tô em contato com atores, com talentos, com pessoas ali que é isso que eu admiro, pessoas que são meus colegas de profissão já há muito tempo e eu sempre aprendo. Todo filme eu aprendo alguma coisa que eu sei que eu vou levar e vou me tornar uma diretora melhor. Eu acho que ser equipe técnica também te dá a possibilidade de ser um diretor melhor, assim, sem dúvida. Você vai entender muito mais do funcionamento das coisas e vai estar muito mais ligado, sabe o que vai funcionar ou não. Então é isso, eu acho que admiro muito o Ali pela carreira dele, somos amigos e, enfim, vi ele crescendo e fico muito feliz e orgulhosa pelas coisas que ele tem feito. E é isso, estou tentando... É muito massa tá nos projetos das pessoas, que eu acho que a gente sempre aprende. E com certeza tem muita gente aprendendo com você agora, né? Como diretor. Olha, Então, eu queria ver que Exatamente. recado de cinema que você deixa para principalmente as mulheres que são a maior parte do teu público, de certa forma, do Tourniquet, né? Apesar de enfim, ser um filme para todo mundo. Sim. Mas eu acho que é legal trazer isso, né? Que recado você gostaria de deixar sobre fazer cinema e conseguir realizar? Eu acho que a gente tem que... primeiro, eu acho que a gente tem que ser... acho que é importante que a gente crie os nossos espaços de produção com as pessoas que a gente gosta. Eu acho que as nossas parcerias são muito valiosas. Eu acho que, no fim das contas, é o que fica e é o que te segura, né? Você ter parceiros. Bom, sou sócia da minha melhor amiga e eu acho que sem a Rai eu não teria feito boa parte das coisas, assim, né? E pra gente, enquanto mulher, quanto melhor o espaço de acolhimento e de você poder fazer as suas coisas, melhor vai ser, assim, né? Então, acho que às vezes a gente fica batendo muito de frente com os processos que já existem, quando, na verdade, você pode reinventar o seu. Eu acho que não tem forma correta nem errada, eu acho que não existe isso. Eu acho que cada um vai encontrar o que faz mais sentido e não abandonar, né? Eu acho que esse lado a gente falou hoje um pouco muito de poesia, de águas, é deixar um pouco fluir mesmo, sabe? Porque a gente vai sendo, quando a gente começa a trabalhar muito com cinema, esse cinema grande, esse cinema de indústria, a gente vai sendo engolido por um processo que a gente não reflete sobre ele. E também é importante dizer que cada projeto tem uma característica diferente, nenhum vai ser igual. Nenhum, absolutamente nenhum. Eu já trabalhei em todos os tamanhos de filme e todos eles são diferentes. Então, a gente tem que respeitar os nossos processos, criar espaço de acolhimento,
E acreditar, né? Porque eu acho que a gente é meio maluco mesmo. Tem que ser meio doido. Tem que ser, fazer Tem que ser um pouco doido, então também tem isso. Eu gostei que você falou gente, sejam malucos. Invente o seu espaço. Esse é o recado. Invente a sua loucura, acredite nela. É isso. Que legal. E eu também queria perguntar sobre a questão, já que a gente falou no comecinho e você concordou, sobre a música. Aham. Sobre... Isso também influencia no teu pensar, na tua criação. Influencia. Bom, eu gosto muito de música, né? Gosto muito de fazer playlists. E eu acho que a música, ela faz parte do audiovisual, né? A imagem, o som são muito importantes para mim. O Tony tem um trabalho de desenho de som do qual eu fui muito detalhista. O Daniel Simitan fez a trilha. Então, para mim, não existe na minha visão artística, o som está muito atrelado ao que eu faço quanto à imagem. O filme O Tourniquet não se conta sem som, sem a trilha, não se conta, assim. Então eu já sabia disso e eu acho que por também ser uma pessoa muito interessada em conhecer coisas novas, em escutar muito música, em ter uma relação com a música, eu acho que isso acaba influenciando, né? Eu acho que é muito legal quando o filme ele constrói. A gente está falando realmente de imagem e de som, né? Então é importante construir esse lugar também. Maravilhosa! Muito obrigada. Gente, as perguntas constrangedoras, não entendi. O quê? Tô brincando. Não. Achei incrível tudo que você trouxe pra gente. Obrigada, eu queria te agradecer por trazer o Tourniquet pra cá, Obrigada. por nos escolher também, por estar aqui com a gente Obrigada a mais uma vocês. vez no festival. E a porta tá aberta, em nome do festival, pra muito mais coisas aqui. Obrigada a vocês, gente, pela tarde aí no aquário. Gostei bastante dessa viagem. É isso. Obrigada, gente. Obrigada. Pra quem não também. reparou, o brinco ali. Eu ia falar do Fica, close no brinco. É isso, gente. Detalhes, né? A gente aqui, ó. Cinema é isso. detalhe. Deixa Aí. A narrativa tá feita. Storytelling. Storytelling. É Obrigada, gente. Muito obrigada, Ana Catarina Lugarini, diretora Obrigada. de Tourniquet, que estreando aqui no Olhar de Cinema. A gente segue conectado com mais programação, com mais podcasts, sempre te convidando a seguir as nossas redes, acompanhar nossa programação, que logo mais tem mais. Obrigada, gente.